Bom dia. Lucas 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Havendo concluído suas instruções aos discípulos e ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E um servo de um centurião, a que este muito estimava, estava doente e à beira da morte. O centurião havia ouvido falar de Jesus, e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar seu servo. Então, aproximando-se de Jesus, apelaram-lhe com muitas súplicas. Este é um homem que merece que ele concedesse favor, pois trata o nosso povo com elevada consideração, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Um centurião, ou seja, um capitão responsável por 100 soldados, era romano, estava servindo a César, porque nessa época, nós já falamos várias vezes sobre isso, Israel vivia sob o domínio de Roma. Mas este homem, ele era um homem que temia Deus. E também demonstra que ele tinha amor pelos seus. Prova tal que um servo, um empregado, um escravo dele, ele estava doente. Ele estava preocupado em achar cura. Estava preocupado com a cura do seu servo. E por isso ele tinha um bom relacionamento com os líderes religiosos dos judeus. E vai diante desses líderes e pede, que ele ouviu falar de Jesus. A Bíblia fala que ele ouviu falar, então ele não conhecia Jesus, mas ouviu pela fama que Jesus estava operando milagres e maravilhas. E vai diante dos líderes judeus e pede a eles que interceda junto a Jesus para que Jesus cure o servo dele. Aqui nós conseguimos entender duas coisas. Uma delas é que os próprios líderes judeus, aqueles que condenaram Jesus, aqueles que pediram a sua crucificação, pediram a sua morte, sabia que era Jesus e o seu poder. Porque senão ele também não estaria tendo condições de interceder por alguém, pedir Jesus para curar se eles não acreditassem em Jesus. Então com isso fica demonstrado que não foi por não crer, mataram Jesus por inveja, eles queriam realmente eliminar o Filho de Deus. Então eles vão, intercede. Inclusive esse centurião tinha sido ele que tinha feito a sinagoga, ou seja, o templo, a igreja ali dos judeus. Então demonstra que ele acreditava em Deus. Se você não acredita, você não vai construir uma igreja para alguém, você não vai dar um templo para ninguém. E esse homem tinha feito. Então demonstra que ele acreditava. E eles então foram, esses líderes religiosos, foram diante de Jesus, pediu, falou, olha, ele é um homem bom, ele merece que receber esse favor, pois ele trata o povo judeu com muita consideração, ele mesmo construiu o templo, aquela coisa toda. Eu fico imaginando que, assim como os líderes judeus, muitos hoje sabem quem é Jesus, estão frequentando um templo evangélico, que se diz evangélico, sabe quem é Jesus, sabe o seu poder, mas mesmo assim, ali no escondido, o nega com suas ações. No templo fala que Jesus é bom, que ele é isso, que às vezes estão no culto, no altar ali. Mas em particular são desonestos, são adúlteros, são fornicadores, são maldizentes, enfim. É a mesma coisa
que estes líderes judeus. Eu vejo pessoas que se dizem evangélicas a não interceder, pedir por outras e tudo, mas elas mesmas vivem no erro. Elas mesmas vivem no pecado. Elas mesmas têm até dificuldade em crer. Nós vemos que esses líderes vieram interceder, não por eles, mas pelo servo desse centurião romano. Então Jesus seguiu com eles, mas ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhe alguns amigos para lhe entregar a seguinte notícia: Senhor, não te incomode, porque sei que não sou digno de receber-te sobre o teto da minha casa. Por isso nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro, mas ordena como a sua palavra, o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados sobre o meu comando. Mando a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e é o meu servo, faz isso, e ele o faz. Olha para você ver, este romano, esse estrangeiro, este homem que não era judeu, a fé dele. Jesus atendeu então o pedido desses religiosos, tudo, e dirigiu-se para a residência do centurião. Mas antes de chegar, o centurião mandou pessoas ao encontro de Jesus, falou: não venha não, porque eu não sou digno, só entre em minha casa. Olha para você ver, ele sabia quem era Jesus. Eu não sou digno que entre na minha casa. Eu pedi para as pessoas intercederem por mim, porque eu não me achei digno de estar com você. Eu não achei digno de estar com o Senhor aí. Eu não sou merecedor disso. Mas eu sei, porque assim como o Senhor também, eu sou um homem sujeito a autoridades. E eu mando, assim, quando eu falo com o empregado, faz isso, outro faz isso, eu mando um soldado, faz isso, faz aquilo, e eles obedecem. Se o Senhor der uma ordem também, na hora meu servo será curado. Então ele sabia quem era Jesus, sabia que era filho de Deus, sabia que tinha poder, sabia que ele tinha condições de mandar, dar uma ordem, não, que a cura chegue, que o mal se afaste, e que aconteceria. Esse centurião, esse romano, ele está demonstrando a fé que os judeus não têm, não tiveram. E o que acontece então? Jesus fica impressionado com a fé desse homem. Porque nós ouvimos também no nosso meio pessoas falar assim: não, eu creio em Jesus, eu creio, mas não tem fé, isso é só da boca para fora. O livro da Bíblia relata sobre isso. Fala que quando Deus enviou Elias, foi enviado para uma viúva de Sarepta, porque Israel não achou nenhuma pessoa de fé. Porque na época da fome, quando ele deu a palavra dele, que não Deus mandou ele dar a palavra, que ia ficar 3 anos sem chover, fome, Deus enviou ele para uma Sarepta, ou seja, uma pessoa estrangeira. Ele chegou, as pessoas também não tinham que comer, estava acabando, ia morrer. Mas pela fé dela, ela acreditou na palavra de Elias, e ali da botija dela não faltou azeite, não faltou farinha, e eles se alimentaram durante 3 anos. A Bíblia fala que ele foi enviado para Sarepta porque em Israel não tinha fé. Então, da mesma forma, nós vemos fé agora de um romano. Esse romano teve fé. Essa autoridade romana teve fé. Na igreja nós vemos pessoas falar que tem fé, mas não tem nada. Eu tenho fé, não sei o que tem. Mas eu encontro outras que não estão, às vezes são evangélicas, não tem nada, pede uma oração, recebe a oração, não tem fé, eu vou ser curado, e recebe a cura, recebe a mudança, recebe a transformação. E muitos não têm. Olha o que Jesus fala a respeito dele. No versículo 9. Ao ouvir essa declaração, Jesus muito se admirou dele, e voltando-se para a multidão que acompanhava, exclamou: asseguro-vos que nem mesmo Israel
encontrei uma fé como esta. Aí aconteceu que os homens que haviam sido enviados retornaram para a casa do centurião e ao chegarem lá encontraram o servo dele totalmente curado. Jesus falou, olha, nem Israel encontrou a fé desse homem. Aí aqueles homens que vieram ali encontrar com Jesus, né? A mando do centurião, falar que não era digno de entrar, voltou para casa. Quando chegou lá, o meu servo já estava curado. Poder de Deus. Versículo 11. No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade o acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. Não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que carregavam pararam e Jesus exclamou, jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando, grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Jesus seguindo à frente, ali ele, os discípulos, aquela multidão acompanhando. Aí ele chegando ali na cidade de Naim, passando na entrada ali, está saindo o enterro. O enterro de um jovem, um filho de uma senhora viúva, era o filho único dela. Ou seja, aquele jovem que ia trabalhar para sustentar, para manter a mãe, senhora viúva. Ele tinha morrido, não sabemos a causa da morte. E aquela turma ali do enterro, do velório, todo mundo chorando. Jesus vendo aquilo, acompanha e toca ali no caixão, no esquife. Aí os caras estão carregando, para. Jesus olha e fala com a viúva, fala, não choras não. Dá uma ordem para o morto, para o jovem. Fala, levanta-te, eu te ordeno. Na mesma hora o defunto levantou. Sentou e ficou comigo, começou a conversar com as pessoas. E todos então glorificavam o Senhor, exaltavam o Senhor, sabendo que foi Deus que fez, sabendo que só Ele tem poder para ressuscitar os mortos. Então, nós vemos, pela fé, Jesus disse também que nós poderíamos fazer milagres muito maiores do que isso, que ele iria para o Pai. Jesus ressuscitou 3 mortos. Essa viúva aqui, filha dessa viúva de Naim, a filha de um oficial também, e Lázaro. Na Bíblia tem outros casos, mas Paulo também ressuscitou um. Pedro também. Então, o que a Bíblia nos mostra é que nós temos poder até de ressuscitar os mortos. Evidentemente que não vamos fazer, não, qualquer morto morreu, nós oramos, vai ressuscitar. Não, não é assim. Você só consegue ressuscitar se você estiver recebendo a direção de Deus. Existe casos que Deus te direciona, fala, não, é para orar agora por isso, é para ressuscitar. É para você dar ordem. Se Deus não deu ordem, não ressuscitou, não adianta. Não, eu vou lá orar que vai acontecer. Não, não vai. Você só vai fazer as coisas em obediência ao Senhor. Então nós vimos aqui que Jesus ressuscitou o filho da viúva. Mas muito bem. Versículo 18. Então os discípulos de João lhe relataram todos estes acontecimentos.
E chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para lhe perguntar: és tu aquele que estava para chegar, ou havíamos de esperar outro? João Batista, aquele que batizou Jesus, João Batista, por sinal, ele era primo de Jesus. Ele era mais velho que Jesus, aproximadamente 6 meses, como a Bíblia nos mostra isso. João Batista foi enviado por Deus. João Batista foi o que a Bíblia chama de Nazireu. João Batista era filho de um sacerdote e antes do nascimento dele já tinha o teu nome escolhido. O pai dele recebeu o anjo, apareceu o pai dele quando estava ministrando e falou: olha, sua mulher que era estéril vai ter um filho, ele será o preparador do caminho do Senhor. Então João Batista nasceu, cresceu, depois passou a viver no deserto. A Bíblia fala que ele comia gafanhotos e mel, ele vivia de uma maneira afastada, ele vivia dedicado ao Senhor. João Batista sabia que Jesus era o Filho de Deus. Antes mesmo, João Batista estava batizando as pessoas, o batismo do arrependimento, ali na beira do Rio Jordão. E quando os fariseus, soldados vinham, ele falava, João não tinha papas na língua. Falaram: não, o que vocês querem? Como é que você está aprendendo a fugir da ira de Deus? E chamava a atenção deles de maneira dura. Aí uma vez ele vendo Jesus passar, ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Tá? Que o Senhor já tinha revelado isso para ele. E realmente Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou os pecados. E quando Jesus chegou a ter para batizar, ele falou: não, se eu não vou batizar o senhor não. O senhor disse a Jesus, falou: não, agora eu tenho que fazer isso sim. Tinha que se cumprir a palavra, né? E Jesus então foi submetido ao batismo ali por João Batista. E na hora que Jesus saiu das águas, levantou-se das águas, João Batista também viu, como se fosse uma figura corpórea de uma pomba pousar sobre Jesus. O Espírito Santo vindo sobre Jesus em uma figura corpórea. Ao mesmo tempo que ele ouviu, todas as pessoas ouviram do céu a voz do Pai, do Deus Pai, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é meu filho amado, em quem me alegro, em que eu tenho prazer. Então João Batista sabia sem sombra de dúvidas quem era Jesus. Mas o que aconteceu? João Batista estava preso neste momento porque Herodes tinha mandado prender, porque João Batista confrontava Herodes, que era o rei, falou: olha, não tinha lícito possuir mulher do teu irmão, porque Herodes estava, Herodias, que era mãe de Salomé e esposa de Filipe, rei Filipe, ela tinha deixado, separado do rei Filipe e casado com seu irmão, o rei Herodes. E João Batista falava, passava com ele, falou: tá errado isso, você não pode estar com a mulher do seu irmão, você não pode casar com a mulher do seu irmão. E Herodias tinha uma raiva dele tremenda por esse motivo. E depois ela tanto influenciou o marido que ele acabou mandando prender João Batista. E depois nós sabemos o final da história, que Salomé, no dia do aniversário, Salomé, filho de Filipe, no dia do aniversário do rei Herodes, dança ali como naquela época, agradou todo mundo, os convidados. E o rei Herodes falou: não, pode pedir o que eu quiser que eu vou te dar, até metade do meu reino. Ela foi na mãe e perguntou: o que eu peço, né? A mãe pegou e falou: ah, não, pede a cabeça de João Batista. O João Batista estava preso. Então, mesmo sem querer, Herodes teve que mandar decapitar João Batista. O fato é que nesse momento aqui, João Batista está preso. Está no cárcere ali.
E naquela época, aquela situação, as pessoas tinham contato com os presos. E João Batista tinha contato com os seus discípulos. E ele, olhando a situação, começou a ver tudo que estava acontecendo. Ele deixou de ser tão espiritual, veio as dúvidas, permitiu que a dúvida entrasse no seu coração. Aí ele, sabendo bem tudo o que era Jesus, sabia que a função dele, ele veio exatamente para preparar o caminho do Senhor, sabia que era Jesus, Deus tinha mostrado, tinha revelado tudo para ele. Agora ele tem dúvida. Ele manda perguntar então, quando ele fica sabendo das coisas, manda perguntar, fala, escuta, pergunta a ele se ele é o Messias mesmo, se ele é Jesus, se ele é o Filho de Deus, ou se havemos de esperar outro. Ele mesmo sabendo de tudo, ele teve. E nós vamos ver que Jesus depois vai falar que ele foi o maior dos profetas. Versículo 19 diz, enviou-os ao seu para lhe perguntar, estou aquele que estava para chegar, ou havia de esperar outro. Versículo 20, assim que os discípulos de João se aproximaram de Jesus, lhe explicaram, João Batista mandou-nos para vos indagar, és tu aquele que estava para chegar, ou havia de esperar outro? E na mesma hora Jesus curou muitos de doenças e de todo tipo de sofrimento, bem como de espírito maligno. Concedeu visão a muitos que eram cegos. E depois disso declarou aos mensageiros, ide e relatai a João tudo o que viste e ouviste. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é pregado aos pobres. É mais bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Eles chegam e perguntam a Jesus, olha, João Batista mandou perguntar se tu é aquele que havia de vir, eu tenho que esperar outra pessoa. O Messias não vai vir. Jesus não respondeu nada na hora. Aí ficou ali expulsando demônios, curando, abrindo os olhos cegos, fazendo cego enxergar, mudo falar, curando todo tipo de doença e pregando o evangelho, que a maior função de Jesus foi vir para pregar o evangelho dele. Aí depois pregando e curando e libertando, depois termina tudo, fala com ele, fala, olha, fala com o João assim, ó, o cego anda, o surdo ouve, as pessoas são libertas do demônio e tudo mais, e os pobres, todos geral, agora estão ouvindo o evangelho. Falei, mas mais bem-aventurado, ou seja, feliz, felizardo, é aquele que não se escandalizar, que não se envergonhar por minha causa. Tentando dizer para João, falou, olha, você não pode duvidar não, né? Você é muito mais feliz se não duvidar. Olha aí o que Deus está fazendo. Você vem perguntar se há de vir outro. Porque o que Jesus está fazendo, jamais alguém viu outras pessoas fazendo naquela época. Nunca tinha acontecido isso. Curar cego, abrir os olhos de cego, curar enfermo, libertar. Mostrou, falei, mostrou o poder de Deus. Ele não falou, ele mostrou o poder. Agora todo mundo tem condição de ouvir o evangelho. Os pobres ouviram o evangelho porque eu vi porque Jesus pregava. Então olha, mas presta atenção, não duvide, não se envergonhe de mim. Ele chamou a atenção de mim, tá? Mas então quer dizer que ele não gostava de João, muito pelo contrário, nós vamos ver que agora mais à frente ele exaltar João. Versículo 24. Havendo partido os mensageiros de João, passou Jesus a testemunhar as multidões acerca da pessoa e da obra de João. Que saíste a ver no deserto? Um caniço movido de um lado para o outro pelo vento? Que saíste a contemplar um cavaleiro vestido de roupas finas? Ora, os veste roupas suntuosas, se encontram ao luxo e vivem em delícia, estão no palácio, nos palácios. Afinal, que foste observar? Um profeta? Eu vos asseguro que sim, que é muito mais do que um profeta. Então Jesus começa agora a falar com o povo. Quando você sai no deserto, o povo ia no deserto encontrar com João Batista para ouvi-lo.
como foram o Jordão para ser batizado, muitos deles. Jesus falou: o que foi vocês saírem no deserto? Para ver o que? Um bambu ali que vai para um vento, toca de um lado para o outro? O que? Um cavaleiro vestido de roupas finas, né? Falou: não, porque os que vestem roupas boas, roupas sofisticadas, suntuosas, e se entregam ao luxo, vivem em delícias, estão no palácio. Quando vocês saíram para ir para o deserto, o que vocês foram ver? Quem que vocês foram ver? Foi um ricaço qualquer? Foi um pedaço de bambu qualquer? Quem que vocês saíram para ver? Ah, foi um profeta, com certeza. Porque João Batista é muito mais do que um profeta. É Jesus falando. Olha, João Batista é muito mais do que um profeta. Inclusive todo mundo falava assim: olha, é dito que antes de Jesus vir, teria que vir o Elias. Aí vieram falar com Jesus, falou: realmente. E ele já veio, que era João Batista. Porque Elias era considerado o maior profeta no Antigo Testamento. E Jesus falou: não, tá, é no espírito de Elias. Ou seja, quer ver, foi João Batista, o maior dos profetas. Era João Batista. Ele diz: é este aquele a respeito de quem está escrito: eis que enviarei meu mensageiro à tua frente, pois ele preparará teu caminho diante de ti. Falou: este é aquele que está lá nas escrituras, já está escrito, tinha sido revelado antes dele vir, que ele viria preparar o caminho para mim. Porque João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João. Dentre todas as pessoas, todos os nascidos de mulher, todo ser humano normal, não teve um que era maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Nascido de mulher aqui não tem nenhum maior que João Batista. Mas lá no reino, o menorzinho lá no reino é maior do que ele. O menor no reino de Deus. Nós aqui não somos nada. Não adianta nós tentarmos falar: não, eu vejo muita gente, não, sou profeta, isso, aquilo. Somos nada. O maior profeta anterior foi João Batista. E morreu por condenar o adultério. Morreu por condenar o recasamento. Morreu por condenar a prostituição. Este homem, o maior profeta, quem falou foi o próprio Senhor Jesus. Não foi outras pessoas, mas Jesus. Então por isso nós sabemos que é verdade. Mas da mesma forma ele disse: o maior no reino, o menor no reino é maior do que ele. E todo o povo, inclusive os publicanos, ao ouvir as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo e se submeteram ao batismo de João. Entretanto, os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus para eles próprios e não dispuseram a ser batizados por ele. Porque os fariseus, as autoridades religiosas, eclesiásticas, achavam que seria vergonhoso, humilhante para elas se batizarem ali com João Batista, no batismo de João Batista. Mas os outros sim batizaram, mas elas não aceitaram. Versículo 31. Sendo assim, que aqui compararei as pessoas da presente geração, prosseguiu Jesus. Com que se assemelha? Ora, são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam uma para as outras: nós vos tocamos flauta e vós não dançaste, entoamos lamentações e vós não choraste. Assim tendes agido, pois veio João Batista, que não come pão e não bebe vinho, e julgais: este está com demônio. Então chegou o Filho do Homem, comendo pão, bebendo vinho, e condenais: eis aí um glutão e beberrão, amigos publicanos e pecadores. Todavia, os filhos da sabedoria reconhecem e acolhem as suas obras.
Hoje esclarecer dúvida, qualquer coisa, nós esclarecemos à luz da Bíblia. Hoje nós lemos o livro de Lucas, do capítulo 7 até o versículo 35. Todas as dúvidas, aqui, nós esclarecemos aqui. Por isso eu sempre digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.